Bom dia, irmãos, a paz do Senhor. Quanta coisa acontecendo, né? E é só o primeiro domingo do ano, hein? Muitas coisas boas para acontecer, coisas extraordinárias para acontecer, e o Senhor está te convidando para ser ministrado, para ter um 2025 diferente. Basta se dispor, né? Basta se dispor. Quem está feliz com Jesus? Dá um oi aí. Todos estamos felizes com o Senhor, né? E hoje nós vamos falar um pouquinho também sobre sermos felizes com Jesus e em Jesus, né? A nossa felicidade está na pessoa de Cristo. E para isso eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia ou o seu aplicativo lá em João, Evangelho de João, capítulo 15. Eu vou ler os versículos 10 e 11, mas você pode deixar aberto aí que depois nós vamos ler o capítulo 16 também. João 15, versos 10 e 11 diz assim: Se obedecerdes aos meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Eu vos tenho dito estas coisas para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja plena. Nós só encontramos completude e finitude de alegria em Jesus. Então, que o Senhor possa estar abrindo os nossos corações e falando aos nossos corações. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pela tua palavra que será pregada aqui, que o Senhor possa, com teu Espírito Santo, estar falando ao nosso coração e que venhamos, Deus, a entender, venhamos colocar em prática o sentimento e a certeza de que o Senhor é a nossa alegria. O Senhor é o motivo da nossa alegria. E que ao final de tudo possamos dizer, somos, ó Deus, felizes com Jesus. Fala conosco em nome de Jesus. Amém. Se nós pensarmos friamente, a felicidade é um sentimento que todos nós desejamos. Ninguém acorda aqui com a vontade de ser infeliz, é verdade? Todos nós desejamos ser felizes. Todos nós buscamos essa felicidade. É um sentimento universal. E todos nós dedicamos tempo, dedicamos a vida, dedicamos a saúde, dedicamos recursos para o encontro da nossa felicidade. E os recursos que nós dedicamos são os mais diversos, né? São recursos humanos, recursos financeiros, recursos intelectuais. Todos os recursos que nós temos na nossa vida, nós nos esforçamos em busca da felicidade. Ninguém quer viver uma vida marcada pela tristeza ou pela falta de realização de alguma coisa, né? Uma frustração. Então, nós vivemos em busca constante de alegria, e isto é fato considerado. Mas a gente muitas vezes também, frequentemente, nós esquecemos que Jesus é o motivo da nossa alegria. Muitas vezes nós colocamos a nossa alegria em coisas, em objetos, em posses, mas esquecemos que Jesus deve ser a nossa alegria, porque a verdadeira alegria, a verdadeira felicidade é encontrada somente em Jesus. E é esta felicidade que nós precisamos buscar para que nela, ou na pessoa de Cristo, nós venhamos a nos satisfazer em quaisquer circunstâncias, para que assim a nossa alegria possa ser plena. Nós falamos nos últimos 2 cultos aqui que quando nós alinhamos os nossos propósitos, quando nós alinhamos os nossos projetos, os nossos planos, as nossas vidas, quando nós a alinhamos com os projetos do Senhor, não há dúvida de que a alegria, de que a completude, ela é encontrada. Porque quando nós alinhamos aquilo que nós pretendemos, quando nós alinhamos com aquilo que o Senhor espera de nós, com os propósitos de Deus, é fato que nós vamos alcançar a realização, a nossa realização pessoal em Cristo, não é verdade? Ele é a nossa fonte inesgotável. Em Jesus não há fim da alegria. Em Jesus a fonte jorra. A Bíblia fala que em Jesus nós temos
pleno gozo, plena comunhão. Ele jorra água viva, ele jorra em nós a alegria que excede e transborda. Ele excede, ele derrama sobre nós também uma paz que excede todo entendimento. Por isso que, muitas vezes, quando nos encontramos tristes, Paulo vai dizer que nós somos tristes, porém alegres. Olha que antagonismo, mas é uma coisa real, porque nós somos realmente alegres. O salmista, lá no Salmo 16:11, ele vai dizer dizendo ao Senhor: Tu me farás conhecer o caminho da vida e a alegria plena na Tua presença, eterno prazer à Tua direita. É a verdadeira alegria, aquela que preenche o coração de uma maneira duradoura. Esta alegria só pode ser encontrada em Deus. E quem está em Cristo pode se dizer então: eu sou uma pessoa feliz. Por isso que eu perguntei quem está feliz aqui nesta manhã. Se estamos em Cristo, estamos felizes. Algumas pessoas lá no primeiro século, nos primeiros dias de Cristo, começaram a andar com Jesus. Desde a manjedoura, algumas pessoas que estavam com Jesus ficaram alegres. Quando Maria foi visitada pelo anjo, Maria ficou alegre. Quando Maria foi já com esta notícia, com Jesus no seu ventre, foi visitar Isabel, a alegria tomou conta daquele lugar. O Espírito Santo fez com que o próprio João Batista testificasse daquela alegria. Jesus foi crescendo e por onde ele passava, o espírito de alegria estava por perto. Aonde ele chegava, a alegria estava. 12 discípulos, os mais chegados, foram homens que viveram de perto esta alegria. Por pelo menos 3 anos e meio, foram discipulados com Jesus e viram em Jesus a sua alegria. Eles confiavam em Jesus, tanto que eles tinham absoluta certeza de que Jesus no meio deles, Jesus era o motivo da sua alegria. Mas acontece que chega um determinado momento na vida de Jesus, onde ele vai começar a explicar para os seus discípulos a transição que haveria de acontecer agora na sua vida. Jesus começa a preparar os seus discípulos para a sua morte, para a sua partida. E isso deixa os discípulos, de uma certa forma, muito apavorados, porque eles não se imaginavam vivendo sem Jesus. Eles não se imaginavam acordando, se reunindo, sem ter Jesus entre eles. Este momento de transição estava para acontecer. E Jesus, então, começa a prepará-los para este momento. E neste momento de transição, neste momento complicado, Jesus quer tratar no coração de cada um deles de uma maneira onde eles possam entender e não sofrer com esta partida. E Jesus ele vai tentar falar de uma forma de uma maneira onde eles possam entender que é bom Jesus ir, que é bom Jesus morrer, que é necessário Jesus morrer. E aí nós vamos entender o porquê. E eu quero te convidar a ler comigo, capítulo 16 de João. Nós vamos ler alguns versículos, a partir do versículo 4, que diz assim, Jesus falando aos discípulos: Estou lhes dizendo isto para que quando chegar a hora, lembre-se de que eu os avisei. Não lhes disse isso no princípio, porque eu estava com vocês. Mas agora que vou para aquele que me enviou, nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Porque falei estas coisas, o coração de vocês encheu-se de tristeza. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas, se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, converterá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês não o podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Tudo o que pertence ao Pai é meu. Por isso,
Eu disse que o Espírito receberá o que é meu e o tornará conhecido a vocês. Mais um pouco e já não me verão. Um pouco mais e me verão de novo. Alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros: o que ele quer dizer com isso? Mais um pouco e não me verão, e um pouco mais e me verão de novo? E por que vou para o Pai? E perguntavam: que quer dizer um pouco mais? Não entendendo o que Jesus estava dizendo. Jesus percebeu que desejavam interrogá-lo a respeito disso, pelo que lhes disse: vocês não estão perguntando uns aos outros o que eu quis dizer quando falei, mais um pouco e não me verão, um pouco mais e me verão de novo? Digo-lhes que certamente vocês chorarão e se lamentarão, mas o mundo se alegrará. Vocês se entristecerão, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. A mulher que está dando à luz sente dores, porque chegou a sua hora, mas quando o bebê nasce, ela esquece a angústia por causa da alegria de ter vindo ao mundo um ser humano. Assim acontece com vocês. Agora é hora de tristeza para vocês, mas eu os verei outra vez, e vocês se alegrarão, e ninguém lhes tirará esta alegria. Mas naquele dia, vocês não me perguntarão mais nada. Eu lhes asseguro que meu Pai lhes dará tudo o que pedirem em meu nome. Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e então receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Pai, fala conosco, Senhor. Fala conosco em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Jesus começa a mostrar, a falar sobre a sua morte. E à medida que a sua morte vai se aproximando, ele procura focar ainda mais em fortalecer a alegria daqueles discípulos, porque eles seriam, com a morte de Cristo, os seus discípulos seriam desafiados em duas maneiras. Primeiro, Jesus iria se afastar deles. Isso seria um desafio para eles viverem sem a presença de Cristo. E outra coisa, a morte de Jesus era algo eminente que estava para acontecer. Ambos os eventos, os dois eventos iriam abalar, ou poderiam abalar profundamente a alegria daqueles discípulos. Mas Jesus queria garantir que, mesmo diante da crise, a alegria daqueles discípulos deveria se manter firme e inabalável. O mesmo serve para nós aqui nesta manhã. Notem que eu apenas estou falando que Jesus iria partir. Isso é uma tristeza, isto é um desespero. Eu consigo imaginar, sim, o desespero daqueles homens em saber que toda a confiança deles estava naquele homem, estava em Jesus. E agora Jesus está falando que ia partir. Lembram-se aqui do nosso musical, né? Foi Emaús. Os discípulos ali, totalmente perdidos, confusos, porque eles acreditavam que aquele Jesus, aquele homem, iria mudar toda a história, ia mudar todo o cenário, mas eles não estavam conseguindo compreender como que iria acontecer. Eles ainda não estavam com a mente, com o entendimento aberto, de que verdadeiramente era necessário que Jesus morresse. Era necessário que Jesus fosse aos céus, elevado aos céus. A notícia de que Jesus estava deixando os discípulos era uma notícia não muito boa. Era uma notícia doída, complicada. O versículo 5 diz, né? Jesus diz: agora eu vou para junto daquele que me enviou. Imagine um cenário. Uma criança feliz da vida porque está com seus pais. Sei lá, foram para a Disneylândia. Estão contando com isso, felizes porque estão ali desfrutando de um momento feliz e alegre, mas de repente seu pai recebe uma ligação e tem que deixar todo mundo para ir embora. Pensa na frustração. Geralmente o filho vai se sentir frustrado. E era assim que os discípulos se sentiam. Poxa, a gente está aqui se divertindo. Agora eu estou vendo alguns milagres acontecendo, mortos ressuscitando, aleijados andando, paralíticos andando, cegos enxergando. Agora que a diversão começa, Jesus vem falar para nós que vai embora, que vai nos deixar. Como assim? Eles focaram, eles colocaram verdadeiramente a alegria deles em Jesus. Mas Jesus está dizendo que agora esta alegria
não ficaria centralizada apenas na pessoa de Jesus, porque a partir de agora eles iam entender, a sua mente, o seu coração iria entender que agora, Jesus indo, algo maior iria acontecer. Nós vamos ver nos versículos 6 e 7, a tristeza no ambiente sendo mudado, né? De repente, com essa notícia de que Jesus vai embora, o ambiente muda. O versículo 6 diz assim, porque Jesus dizendo, porque eu estou dizendo para vocês que eu estou partindo, vocês estão se entristecendo. Mas o versículo 7, Jesus diz, é para o bem de vocês. Eu preciso ir, é necessário que eu vá. O capítulo 16, o versículo 21 de Mateus, diz o seguinte, Jesus ensinando aos seus discípulos, Jesus começa a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse, que era necessário que ele sofresse muitas coisas, era necessário que ele fosse morto, e era certo de que ele ressuscitaria ao terceiro dia. Essa tristeza tinha prazo, essa tristeza era profética, essa tristeza foi profetizada, a morte de Cristo havia sido profetizada. Então Jesus procura solidificar aquela alegria na ausência dele, não diminuindo o amor deles por Jesus, pelo contrário. Mas Jesus agora vai remover a ignorância. Jesus agora vai remover a falta de entendimento daqueles discípulos a respeito da necessidade de que Jesus morresse. Jesus vai dizer, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros, e se porém eu for, eu vô-lo enviarei. Eu quero abrir um parênteses aqui, porque é muito importante nós entendermos esta passagem, porque Jesus está mostrando para os discípulos a importância dele ir para o Pai, a importância real dele se ausentar, a importância real da sua morte, porque Jesus precisava morrer, porque o Espírito Santo precisaria vir. Este é um fato. Então, entre as muitas razões pelas quais é vantajoso a morte de Cristo, nós vamos ver que a principal é que o Espírito Santo tornará a pessoa de Cristo ainda mais real na vida dos seus discípulos. Algo maior será testificado pelo Espírito Santo, porque o texto diz, Jesus deixa claro, que é o Espírito Santo que testificará dele. E é interessante que nós vamos ver que é por causa do Espírito Santo que nós somos vistos pelo Pai. Olha que coisa linda, é o Espírito Santo que vai nos mostrar quem é realmente Jesus. O Espírito Santo é mais real do que em carne, do que a carne, porque o Espírito Santo é o que nos mostra que Jesus está neste lugar. O Espírito Santo é o Espírito de Cristo, e Ele está aqui. Muitas vezes nós não nos atentamos para isso, mas o Espírito de Cristo está neste lugar. O versículo 8 diz que quando o Espírito Santo vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O versículo 13 diz que ele vos guiará toda a verdade. E o versículo 14 diz que o Espírito Santo glorificará Jesus. A obra da redenção foi profetizado e precisava ser realizada por Jesus. A obra da redenção é obra exclusiva do Deus Filho, planejado lá nos céus, mas executado aqui na terra pelo Deus Filho. E agora o Espírito Santo nos convence, nos traz o entendimento do significado real da morte de Jesus Cristo. Agora aquilo tudo que os discípulos estavam limitados em entender, agora o Espírito Santo traz uma amplitude de conhecimento. Agora, o Jesus histórico que era conhecido ali na região da Galileia, Palestina, Cafarnaum, agora hoje pelo Espírito Santo, todo canto deste mundo, Jesus se faz presente pelo seu Espírito. Carson diz que antes do irrompimento do triunfante reino da salvação de Deus, milhões de pessoas ignoravam as declarações do verdadeiro Deus. Agora o Pentecoste, lembram lá em Atos 2, a descida do Espírito Santo.
O Pentecoste transformou esta limitação e milhões de pessoas foram trazidas a uma feliz submissão ao Senhor Jesus Cristo e a uma crescente obediência pelo poder do Espírito Santo que Ele concedeu. O ajudador, o Consolador, o Paráclitos, o Espírito de Cristo, o Espírito Santo, desce, vem sobre nós. E agora a presença dele é melhor do que a presença corporal de Cristo nos seus dias. Jesus vai dizer que, pela fé, nós faríamos ainda coisas muito maiores do que Jesus fez. O que ele quis dizer com isso? Que nós teríamos mais poder do que Jesus? Não, mas Jesus quis dizer que nós teríamos muito mais tempo e oportunidades para fazermos as obras que o Senhor fez. João diz isso, né? Então Jesus teve um ministério de 3 anos e meio. Foi morto ao céu, mas ao 3º dia ele ressuscitou. Alguns dias depois, na descida do Espírito Santo, ele deu-nos poder, ele deu-nos dele próprio, do seu Espírito, para que através da minha vida, da sua vida, em todos os lugares dessa terra, e até os confins da terra, Cristo fosse glorificado, Cristo fosse conhecido. É esta mensagem que Jesus queria que os discípulos entendessem. É necessário que o Espírito venha, é necessário que eu vá, porque senão ele não vem. É necessário que eu suba, mas é necessário que vocês entendam que ao 3º dia eu ressuscitarei, eu estarei com vocês. Ter o Espírito de Cristo trabalhando em nós, glorificando o Cristo ressuscitado e tornando o Pai realidade, é uma maravilha infinitamente superior aos que os discípulos conheceram na sua vida. Eles estavam ali conhecendo, entendendo. Eles ainda não tinham 100% do entendimento de que aquele era o Messias, o Filho de Deus. Algo já nos seus corações já o alimentavam. Eles já viviam naquela experiência, naquela alegria, naquela confiança. Mas aos poucos, progressivamente, eles vão tendo a alegria e a certeza de que aquele homem era verdadeiramente o Filho de Deus. É com esta certeza, e nós vamos ver Paulo falando lá em 2 Coríntios 4:6, que não há glória maior do que a glória de Deus na face de Cristo, do Cristo ressuscitado. 2 Coríntios 4:6. Então é com esta certeza de que Jesus procurou firmar a alegria dos discípulos. Era esta certeza. Era com esta certeza que Jesus estava firmando a alegria dos seus discípulos antes da sua morte. Era necessário que Jesus subisse para que o Espírito Santo pudesse vir até nós. Fecha parênteses. Embora a sua morte estivesse próxima, Jesus, ele não queria jogar um balde de água fria na alegria dos seus discípulos. Ele via alegria naqueles homens. Ele via fé. Embora em alguns momentos, eles não criam naquilo que eles estavam vendo, eles ainda questionavam, eles duvidavam. Nós vamos ver isso quando Jesus acalma a tempestade, eles questionam, quem é este? Que até o vento e o mar lhes obedecem. Olha só quantas coisas eles já tinham visto, mas ainda assim, em algum momento no seu coração, eles questionavam. Por isso que Jesus fala, eu estou falando tudo isso e agora vocês não me questionam. Vocês me questionaram tanto tempo, por tantas vezes, mas agora vocês estão aí meio que de queixo caído, de boca aberta, querendo falar, mas não falam nada. Então eu vou lhes anunciar, eu vou lhes explicar. É isso que Jesus está dizendo. E aí Jesus ele vem e diz, olha, no versículo 10, eu vou para o Pai e não me vereis mais. Eles entraram em desespero porque eles estavam entendendo que essa partida era algo para sempre, era algo eterno, era algo por muito tempo. Provavelmente pela vida inteira. Talvez eles não estavam entendendo que esta partida era algo passageiro. Era algo que havia sido profetizado. Mas não teve como impedir a fuga da sua alegria. Eles precisavam entender que até na morte de Jesus havia motivo para a felicidade. A morte de Jesus, que para muitos é escândalo, para nós é motivo de alegria. Para nós, a morte de Jesus é motivo de salvação.
Agora Jesus anuncia que vai morrer, que vai para o Pai. Mas de repente, ao mesmo tempo que ele fala, eu vou para o Pai, Jesus diz, um pouco mais e já não me vereis. Mais um pouco e vocês vão me ver. Que confusão é essa na cabeça daqueles homens? Como assim? Um pouco mais vocês não vão me ver, mas mais um pouquinho ainda vocês vão me ver. Que vem a ser esse um pouco, os discípulos questionam. O que ele quer dizer, nós não compreendemos isso que ele quer dizer. Então observe, nós vamos ver lá em Marcos 9, que Jesus sempre está tentando explicar-lhes a respeito da sua morte. Mas os discípulos sempre davam um jeitinho de complicar as coisas quando Jesus tocava nesse assunto. Era um assunto que eles aparentemente não queriam entender. Marcos 9:32 diz que eles eram muito resistentes, né? Jesus diz assim, que eles não o compreendiam sobre isso, sobre a sua morte, sobre este assunto. Eles não compreendiam isso e temiam interrogá-lo. Então, para não ter que questionar, é melhor não saber. Eles evitavam entender, mas Jesus está avisando para aqueles homens, Jesus está avisando para os seus discípulos, eu vou morrer, mas as coisas não vão parar por aí. Porém, é necessário que vocês entendam que a tristeza está a caminho. Nem tudo na vida do crente é só alegria. A tristeza também faz parte da nossa vida. Jesus, então, não tenta afirmar a alegria deles, dizendo que a vida deles será sem tristeza. Pelo contrário. Ele afirma que mesmo nos momentos difíceis, mesmo nos momentos de tristeza, eles vão precisar se alegrar. Nós precisamos nos alegrar, mesmo em momentos difíceis, porque a nossa alegria está em uma pessoa. A nossa alegria está em Jesus. E estarmos em Jesus, alegres em Jesus, vivendo com Jesus, buscando a Jesus, não significa vivermos uma vida sem tristeza, uma vida sem luta. Mas Jesus diz que essa tristeza será curta. O versículo 20 diz, em verdade eu vos digo que vocês vão chorar, vocês vão se lamentar, o mundo vai se alegrar com o seu choro, o mundo vai se alegrar com a sua tristeza. Jesus está querendo fazer o que agora? Jesus dá a notícia de que ele vai morrer, mas ele começa a preparar os discípulos para este momento. Jesus, ele dá a notícia, a notícia ruim, mas ele começa a preparar de que algo pior poderia vir a acontecer, mas que isso seria muito rápido. Essa tristeza seria muito curta. Jesus estava preparando eles de uma maneira, tipo assim, uma pessoa, um ente querido, um amigo, que está nas últimas lá na UTI, o médico chama e prepara a família, prepara os amigos. Não é assim? Tem algumas situações que a gente já fica meio que preparado, não é? Isso não está querendo dizer que nós não vamos sentir, que vai ser fácil. Não, nós vamos sentir. Mas na hora que a notícia chega, é como se nós já estivéssemos mais preparados. A gente sofre um impacto menor. E é isso que é esta a ideia do que Jesus está falando. Jesus está preparando os seus discípulos para isso. John Piper diz assim, que esta foi a maneira de Jesus dizer assim, o mundo vai esfregar sal na ferida da sua tristeza com a minha morte. O mundo vai zombar de vocês. Em meio aos soluços de vocês, em meio aos meus soluços, vocês ouvirão vozes zombadoras, vozes que vão tirar sarro da cara de vocês. Olha aí, esperaram tanto, acreditaram tanto nesse homem e ele está lá morto na cruz. Olha aí, tanto vocês quanto eles não servem para nada, não prestam para nada. Tudo isso era uma ilusão. Jesus está querendo dizer, sim, que eles iriam ouvir essa zombação, que eles seriam, sim, de todas as formas do mundo, eles seriam zombados, seriam criticados, seriam ridicularizados. É isso que a ideia que Jesus traz para aquele povo. Se preparem. Os discípulos, eles precisavam saber disso. Nós precisamos saber disso, que muitas vezes nós somos zombados, mas as pessoas que zombam dos crentes não estão zombando dos crentes, mas estão zombando do Deus do crente. E aí Jesus continua dizendo que nós não precisamos nos preocupar com essas coisas, porque embora a tristeza seja inevitável, a tristeza
será muito breve. E aí eu me lembro do Salmo 30, versículo 5, né? O choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem logo cedinho, ela vem pela manhã. A alegria retornará, o próprio versículo 20 diz, né? Que vocês ficarão tristes, mas a vossa alegria se converterá em alegria. Jesus está interpretando o versículo 16 com esta resposta: um pouco mais vocês me verão, e outra, um pouco e vocês não mais me verão, mas daqui a pouco vocês vão me ver de novo. Jesus morreria, seria enterrado, eles não o veriam mais e ficariam tristes, arrasados. A narrativa nos evangelhos diz que os discípulos ficam perdidinhos com a notícia de que Jesus morreu, que Jesus foi enterrado lá na caverna lá de José de Arimateia, né, no túmulo. Jesus está lá e eles estão perdidos, tristes. Mas olha só a esperança que Jesus dá a eles. Olha, esse será por 3 dias. É necessário que o Filho do Homem morra, mas ao terceiro dia ressuscitará. Ao terceiro dia Cristo ressuscitará. Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios 15, versículos 3 e 4, de que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. E foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Se a palavra de Deus estava dizendo que ele iria morrer e ressuscitar, é porque ele iria morrer e ressuscitar, como realmente aconteceu. Ao terceiro dia, Jesus ressuscitou. Do outro lado da morte de Cristo está a ressurreição. Do outro lado da nossa tristeza está a nossa alegria em sermos felizes em Cristo. Primeiro vem a dor, mas depois vem a alegria. Porque agora é entendido. O Espírito Santo vem. O Espírito Santo desce na hora que Jesus manda, na hora que Jesus chega lá, o Espírito Santo vem. E é Ele que está nos testificando agora, neste momento. É Ele que deu entendimento para aqueles homens. É o Espírito Santo que arde no coração daqueles discípulos lá em Emaús, quando eles estão caminhando e quando eles chegam naquela cidade, um vira para o outro e diz: nossa, o meu coração, nosso coração não estava ardendo enquanto ele falava? Foi o Espírito de Cristo que tocou naqueles corações. É o Espírito de Cristo que toca nos nossos corações, testificando de que Ele é o Filho de Deus e está à direita de Deus o Pai. E enviou-nos o Espírito Santo, o seu Espírito, para nos auxiliar enquanto estamos sofrendo, vivendo aqui nesta terra. João 16, 21, ele vai dizer sobre a mulher que sente as dores do parto. A gente sabe a história, né, de como que é interessante a dor de parto, né? As mulheres que têm os seus filhos de parto natural. É uma dor, a contração dói, é uma coisa muito louca, mas de repente, quando você ouve aquela vozinha, né, a dor passa, a dor desaparece. Toda aquela tensão de minutos atrás, toda aquela dor de talvez 12 horas de contração,